Fala galera, tudo em ordem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. Por falar, em tudo em ordem, aqui não tá tudo em ordem não, galera. O preço dos combustíveis salgou de vez. Tô pagando aí em torno de R$ 5,70 no litro de gasolina. Inclusive eu gostaria que vocês deixassem um comentário aí no vídeo dizendo, informando quanto é que está o preço do álcool, como é que está o preço da gasolina aí no estado de vocês, aí, na cidade de vocês, onde vocês abastecem. Então deixa o valor, e deixa a cidade para a gente entender aí mais ou menos o tamanho da encrenca aí a nível de Brasil. Galera, vocês já pararam para entender por que o preço da gasolina está tão alto? O preço dos combustíveis aqui no Brasil está tão alto ultimamente. O objetivo do vídeo hoje é explicar de maneira simples, para vocês como é que funciona isso, como é que funciona a composição do preço dos combustíveis aqui no Brasil. Mas antes disso, pessoal, eu gostaria de pedir a vocês que curtissem os nossos vídeos, se inscrevessem no nosso canal. Nosso canal é um canal pequeno, é um canal novo, está engateando, nasceu agora esse ano, e temos aí aproximadamente aí 300 inscritos. Aproveitar e agradecer a vocês aí que se inscreveram, estão acompanhando o nosso canal, estão consumindo aí o nosso conteúdo. Para falar do preço dos combustíveis, da composição do preço dos combustíveis aqui no Brasil, pessoal, a gente precisa primeiro entender como é que é composto o preço de qualquer coisa que é produzida, e que é vendida aqui no Brasil. Eu vou trazer um exemplo bem simples, para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona. Então eu vou trazer um exemplo aqui, padaria, um exemplo de padaria, um exemplo bem simples. Então você chega na padaria, você pede ali um pão com ovo para tomar com café, e o preço do pão com ovo ali é R$3. E aí, na grande maioria das vezes, a gente consome por R$3, sabe que tem um lucro ali, do dono da padaria em cima, mas não sabe quanto seria esse lucro. Então como é que ele compõe esse preço? Ele sabe que tem que ter o pão, no pão com ovo. Então o pão hoje está custando em torno de 40 centavos, vamos arredondar aí para 50 centavos. Aí tem uma unidade de um ovo, que mais ou menos 50 centavos, aí já dá R$1. E digamos que o dono da padaria coloque ali mais R$1, que seria os impostos, que seria o detergente, a água que gasta para lavar o prato que você sujou, que seria ali o salário da atendente, da balconista que te atendeu ali. Aí fechou R$2. E aí ele vai e coloca R$1 em cima desse preço, que arredonda aí para R$3. R$1 seria o lucro. Tá aí feito, tá aí composto, o preço daquele pão com ovo que o dono da padaria está te vendendo. Se você pensa que a Petrobras, faz a mesma coisa, com os derivados do petróleo que ela vende, a exemplo da gasolina, a exemplo do óleo diesel, se você pensa que é assim que faz, você errou. Errou. Ela fazia essa formulação de preço, essa composição de preço, era feito até antes de Michel Temer. Michel Temer, quando assumiu a presidência, depois do impeachment da Dilma, ele mudou a política de preços da Petrobras. Como é que funciona a política de preço da Petrobras hoje na prática? O valor do barril de petróleo produzido pela Petrobras é cotado via commodities, via bolsa de valores, baseado no preço do barril que é negociado na bolsa e baseado também no valor do dólar. Ou seja, o dólar sobe, automaticamente o preço do combustível que a gente consome aqui internamente sobe. O preço do barril sobe, automaticamente o preço do combustível que a gente consome aqui no Brasil sobe também. Só para citar como exemplo, pessoal, esse mês teve uma nevasca
inclusive uma nevasca que ninguém previa que fosse acontecer no Texas, lá nos Estados Unidos, porque é um estado de clima seco, de clima árido. E teve uma nevasca lá, e por conta dessa nevasca que teve lá no Texas, o preço do barril do petróleo subiu $1. E isso a gente foi impactado aqui. E aí a gente precisa entender, né, e precisa avaliar se essa forma de composição de preço é justa, né, e entender porque que ela é feita dessa forma. Uma vez que nós temos os poços de petróleo, nós temos o petróleo, nós temos a empresa que extrai o petróleo, que é a Petrobras, a distribuidora, a BR Distribuidora é aqui no Brasil também, os postos de gasolina também é aqui no Brasil, e todos os trabalhadores, né, que trabalham nesse contexto, no processo de produção, distribuição e revenda de combustível, é brasileiro e recebe em real, não recebe em dólar, né? Ou seja, eles trabalham aqui no Brasil. Eu falei que são brasileiros, mas pode ter algum estrangeiro aí trabalhando nessa cadeia, mas recebe em real. E a gente está pagando combustível cotado a preço de dólar, ou a preço do barril negociado no mercado, né, na Bolsa de Valores, que é uma conversão do dólar para o real. Por isso que tem aí a cada semana, a cada 10 dias está subindo o preço. Então a gente precisa entender porque tudo é produzido aqui e a gente está pagando mais caro. Tudo é extraído aqui, tudo é custo Brasil e a gente está pagando o custo de mercado internacional. E aí, pessoal, o que acontece? A Petrobras, na prática hoje, ela tem um custo aproximado de quase $40 por barril produzido. Esse custo já está contemplando tudo, tá? Só não está contemplando o lucro. Esse custo já está contemplando o salário dos funcionários, né, depreciação de imobilizado, né, os impostos, enfim. E a Petrobras negocia, vende esse mesmo barril, né, a $62, que é o preço de oportunidade, né, negociado na Bolsa de Valores. E esse preço ele pode oscilar. Na grande maioria das vezes, na situação econômica no qual está o nosso país, a tendência é oscilar sempre para mais, para cima, porque o dólar cada dia que passa aumenta e o preço do barril lá fora também está com tendência a aumentar. Existe uma expectativa de que daqui até junho que vá para $70. Então a possibilidade de a gente pagar gasolina a R$7, R$8 aí num prazo curto de tempo, a possibilidade é bem provável, uma possibilidade bem alta. Então alguém ou vocês que estão assistindo pode estar pensando: ah, não, mas agora ficou claro. A Petrobras ela produz por $40 e ela vende por 62 porque o Brasil exporta combustível, porque o Brasil exporta gasolina, porque o Brasil exporta diesel. Pessoal, o Brasil deveria exportar, mas a gente não exporta gasolina e a gente não exporta óleo diesel, tá? A gente não exporta. Então quem pensa dessa forma também errou de novo, também está errando, né, em pensar dessa forma, porque não é assim que funciona. Nós ainda não somos autossuficientes, né, em derivado do petróleo refinado. Então a gente é autossuficiente em petróleo, né, porque a gente tem os poços, tem as plataformas, tem a Petrobras, que é a empresa que extrai, mas a gente não é autossuficiente em produto refinado. As nossas refinarias não dão conta ainda de refinar todo óleo diesel e toda a gasolina que nós, clientes internos brasileiros, precisamos usar. Por isso que em algumas situações o Brasil faz o contrário, tem que importar gasolina e importar óleo diesel de fora, que também vem a preço de dólar, que faz com que o produto interno suba também, né? Que o diesel e a gasolina interna acaba subindo também, acaba pressionando os preços para cima. Sem falar que as nossas refinarias estão com
30% ou até mais, algumas delas, da capacidade de refino suprimida. Ou seja, você tem uma refinaria que tem uma capacidade de refinar mais para que a gente tenha um preço melhor, cobrando a custo Brasil por algum motivo. Vocês podem pesquisar, cada um tire suas conclusões, né? Mas eu acredito que não seja um motivo nobre, não. As refinarias estão com parte de sua produção suprimida. Imagine você tem uma empresa, você poder produzir, digamos que 1.000 metros de tecido, e todos os 1.000 metros de tecido que você vai produzir, você vai vender, mas alguém vai lá e fala, não, só produz 700. Não precisa produzir 1.000, a gente não quer produzir 300 a mais e vender esses 300 e ter lucro. É a mesma coisa de você estar dando um tiro no pé, assaltando o próprio bolso. Então, a Petrobras, ela produz por 40, vende por 62. E aí vocês se perguntam, ué, mas se produz aqui e vende só para aqui para dentro, qual o sentido de vender por 62? Por que não fazer igual o dono da padaria, que compõe o preço dele, contemplando o custo de cada coisa separado, paga os impostos e coloca um lucro razoável, coloca um lucro bom e vende o produto mais barato internamente, tendo lucro do mesmo jeito. Pessoal, é o seguinte, com a mudança, né, com a mudança de composição de preços, né, trazendo para ser negociado na Bolsa de Valores, né, trazendo para ter influência do preço do dólar, essa mudança ela veio a beneficiar os sócios minoritários da Petrobras. Atualmente, o governo, né, o Estado brasileiro detém 50 mais 1%, 51% das ações da Petrobras. Os outros 49%, eles estão fatiados, né, em ações que foram vendidas na Bolsa de Valores, foram negociadas e estão sendo negociadas na Bolsa de Valores. Aí as pessoas podem pensar, ah não, mas então essas ações é de um monte de pessoas físicas, assim como eu, que de uma certa forma está lucrando com isso e é vantajoso. Ora, a maior fatia, né, dessa parte que é negociada na Bolsa de Valores, desses 49%, a grande fatia, a melhor fatia foi vendida, adivinha para quem, pessoal? Para os bancos. Para os bancos. Então existe um interesse do capital financeiro bancário em que as ações sejam negociadas pela Bolsa de Valores para que eles ganhem mais, para que eles tenham mais rentabilidade nas costas nós do povo. Então, se você não tem ações da Petrobras, se você não tem ações no mercado de ações, se você não tem ações da Petrobras, ou se você acha que tem 100, 200, 300 ações, você está ganhando com isso, não, você está perdendo. Se você não é dono de banco, você também está perdendo. Então não fique pensando que achar correto que os combustíveis brasileiros sejam vendidos com essa nova política, né? Você achar que é correto fazer isso, eu vou dizer uma coisa para você, você está sendo ladrão do seu próprio bolso, tá? Não adianta, pessoal, a gente ficar, como é que se diz, engravidando pelo ouvido. Ou seja, alguém fala e a gente vai lá e acredita e sai falando como verdade. Eu já vi o absurdo de pessoas dizerem que o preço dos produtos no Brasil está aumentando por conta do auxílio emergencial que o governo federal deu para o povo. Isso não existe, uma coisa não tem nada a ver com a outra, entendeu? No caso da Petrobras, é porque mudou-se a composição, né, a forma como a política de preço da Petrobras. A política de preço da Petrobras saiu de custo Brasil, que seria o pão com ovo da padaria, para o custo internacional, para um hambúrguer que é produzido lá nos Estados Unidos. Então, se cair uma bomba lá no Emirados Árabes, né? Se cair uma bomba ou tiver alguma guerra no Oriente Médio em países que têm poços de petróleo, que extrai petróleo, lascou. Você pode ter certeza que o barril do petróleo vai para a Bolsa de Valores, sobe para 120 dólares, 130 dólares e a gente vai pagar gasolina de 15 reais. E tem muita gente que está achando isso bonito, está achando interessante, acha que é normal, tem que ser assim. Não, pessoal, não tem que ser assim não. Então,
esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Quem gostou, compartilhe, né? Essa é a forma e é verídico, é assim que está sendo composto o preço dos combustíveis. E tem mais, tá? Tem mais. Eu já ia encerrar o vídeo, mas vou lembrar uma coisa para vocês. Há quem diga que é por conta dos impostos estaduais. Os impostos, não só estadual e federal, eles não mudam praticamente nada desde 2015, tá? Ah, são os postos que estão fazendo cartel. Esquece, cartel é quando todos os postos combinam para aumentar o preço e todo mundo vender daquele mesmo preço para que todo mundo tenha lucro. E se vocês observarem na cidade de vocês, o preço varia de cidade para cidade, de estado para estado. E vocês podem observar toda vez que passa no jornal ou que tem alguma matéria na internet informando que a Petrobras aumentou o preço por conta do preço do barril ou por conta da alta do dólar, você pode ter certeza, não vai 3, 4 dias aumenta na bomba. Então não tem aquela relação de que são os postos de combustíveis que estão aumentando o combustível ou que é por conta do imposto estadual. Não tem nada a ver com isso. Beleza, pessoal? Grande abraço, tamo junto. Fiquem com Deus.